O sétimo segredo da mente milionária. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Você já reparou como, depois de passar muito tempo com certas pessoas, você começa a pensar, a agir e até falar como elas? Isso não é coincidência. É energia, é vibração, é o poder invisível do ambiente moldando silenciosamente a sua mente. Dizem que você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E se isso é verdade, e é, vale a pena parar e se perguntar: quem está me influenciando neste momento? Quem são as vozes que ecoam na sua cabeça quando você pensa em desistir ou seguir? Quem são os rostos que você vê quando fala sobre dinheiro, sucesso, coragem, fé, prosperidade? Você pode se achar uma pessoa forte, independente, imune às influências externas, mas ninguém é. A energia é contagiosa. Os pensamentos são contagiosos. As atitudes são contagiosas. A convivência é a mais poderosa forma de reprogramação mental. Você absorve a frequência das pessoas à sua volta, mesmo que não perceba. E com o tempo, começa a vibrar na mesma sintonia delas. É por isso que quem vive cercado de reclamações começa a reclamar. Quem convive com quem duvida de tudo, começa a duvidar. Quem anda com pessoas que sonham, cresce. Quem anda com quem se contenta, para. Harv Eker diz que as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, enquanto as pessoas de mentalidade pobre se cercam de outras pessoas negativas, vítimas e cheias de desculpas. E há um motivo simples para isso. A energia é contagiosa e o sucesso também é. Se você anda com quem acredita, aprende a acreditar. Se anda com quem cria, aprende a criar. Mas se anda com quem reclama, aprende a reclamar. O ambiente é o espelho da sua mente. Imagine que cada pessoa que se aproxima de você carrega um campo energético, uma nuvem invisível de pensamentos e emoções. Alguns vibram confiança, entusiasmo, ambição saudável. Outros vibram medo, crítica e ressentimento. Quando você passa tempo com alguém, essas energias se entrelaçam, se influenciam, se misturam. E se você não estiver atento, acaba carregando dentro de si sentimentos que nem são seus. De repente, você começa a duvidar de sonhos que antes pareciam claros. Começa a sentir medo de tentar, cansaço sem motivo, irritação sem causa. Não é coincidência, é contágio. A negatividade é como uma conjuntivite mental, como Harv Eker descreve. Você não vê, mas ela coça, arde e, se você não cuidar, contamina sua visão da vida. A convivência com pessoas negativas é isso, uma infecção lenta e silenciosa na alma. Aos poucos, você começa a enxergar o mundo com os mesmos olhos cansados, a repetir as mesmas frases de derrota, a ter a mesma descrença disfarçada de realismo. E quando percebe, está preso no mesmo padrão energético que jurou não seguir. A energia da escassez é socialmente contagiosa. Um grupo de amigos que só reclama do governo, da vida, do trabalho, da sorte, é como uma sala sem janelas. Quanto mais tempo você fica, mais o ar se torna pesado. Mas há outro tipo de ambiente, o das pessoas que pensam grande, falam com propósito, sonham alto e agem com fé. Estar perto delas é como respirar ar puro depois de muito tempo. Elas elevam a sua frequência, lembram você de quem é e fazem o impossível parecer possível outra vez. Esse é o segredo das pessoas ricas e bem-sucedidas. Elas sabem escolher as suas companhias. Elas entendem que o ambiente pode ser o seu maior trampolim ou o seu maior obstáculo. Por isso, não se sentem culpadas por se afastar de pessoas negativas. Sentem-se responsáveis, porque sabem que a mente é como um jardim. Ou você cerca de boas sementes, ou as ervas daninhas tomam conta. E, se você quer que o jardim da sua vida floresça, precisa cuidar de quem pisa nele.
Agora, olhe ao seu redor e faça uma pergunta sincera. As pessoas com quem você convive te inspiram ou te drenam? Te empurram para frente ou te puxam para baixo? Te fazem pensar maior ou te convencem a se conformar com pouco? A resposta a essas perguntas revela mais sobre o seu futuro financeiro do que qualquer planilha, curso ou investimento. No jogo da riqueza, o ambiente não é detalhe, é destino. Você pode ter o melhor talento do mundo, mas se permanecer em um campo energético de medo e limitação, a sua mente será sabotada sem que perceba. Por outro lado, se cercar de pessoas que vibram fé, coragem e propósito, começará a se transformar apenas por estar perto delas. Porque é impossível caminhar entre gigantes e continuar pensando pequeno. E é sobre isso que este episódio vai falar. Sobre o poder silencioso das companhias que você mantém. Sobre a energia que você escolhe absorver e o tipo de pessoa que você está se tornando por causa disso. Prepare-se para descobrir como a presença certa pode mudar o seu destino e como se libertar das energias que vêm te atrasando há tanto tempo. Há um tipo de infecção que não aparece em exames e não causa febre, mas adoece milhões de pessoas todos os dias, a conjuntivite mental. Ela não atinge os olhos, atinge a visão de mundo. É aquela névoa de pessimismo que se espalha quando você convive demais com pessoas negativas. Um vírus invisível que se transmite por palavras, olhares e atitudes. Basta uma conversa cheia de queixas, um comentário sarcástico ou uma crítica venenosa para contaminar o seu estado emocional. T. Harv Eker faz uma pergunta provocante. Você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? Provavelmente não. Mas todos os dias, a quem abrace pessoas carregadas de energia negativa, se sente com elas, almoce com elas e absorva, sem perceber, a vibração de derrota que elas emanam. A diferença é que, em vez de coceira nos olhos, essa conjuntivite provoca desânimo. Em vez de ardência, provoca frustração. Em vez de dor, provoca medo, julgamento e inveja. A mente pobre vive cercada de vozes assim. Vozes que dizem, não dá, é arriscado, ninguém consegue, isso é bobagem. E quanto mais você ouve, mais começa a acreditar, porque o cérebro aprende por repetição e convivência. Com o tempo, a energia dessas pessoas se torna a sua energia. As palavras delas começam a sair pela sua boca. Os limites delas se tornam os seus limites. E quando você menos espera, já está jogando o mesmo jogo pequeno, repetindo o mesmo padrão de derrota. A negatividade é uma força sutil. Ela não chega gritando, ela se infiltra. Começa com uma conversa inocente, uma reclamação casual, uma crítica disfarçada de humor. Mas em pouco tempo, ela toma conta do ambiente. A energia cai, os sonhos murcham, e o que antes parecia possível passa a parecer distante demais. Porque quando você convive com quem vive apagando o próprio brilho, é apenas uma questão de tempo até que o seu também se apague. As pessoas de mentalidade pobre criticam os bem-sucedidos porque precisam justificar o próprio fracasso. Elas zombam de quem cresce, ironizam quem tenta e desdenham de quem vence. E o mais curioso é que muitas vezes fazem isso em tom de brincadeira. Mas não há nada inofensivo nisso. Cada piada sobre o sucesso alheio é um lembrete inconsciente de que crescer é errado, de que prosperar é arrogância, de que ter dinheiro é coisa de gente gananciosa. Essas crenças se acumulam como poeira emocional e quando você percebe, já está coberto por elas. Quantas vezes você já se sentiu culpado por sonhar grande, porque alguém ao seu redor te chamou de ambicioso demais? Quantas vezes desistiu de um projeto porque teve medo de ser julgado?
Ou deixou de compartilhar uma conquista para não ouvir comentários maldosos? Esses são sintomas claros da conjuntivite mental. Você começa a esconder sua luz para não incomodar quem escolheu viver na sombra. E o mais perigoso é que, quanto mais tempo você passa em um ambiente assim, mais normal ele parece. Você começa a acreditar que ser negativo é ser realista, que reclamar é apenas desabafar, que ironizar é apenas ter senso de humor. Mas, no fundo, sabe o que é isso? É a estagnação disfarçada de sabedoria. É o medo fantasiado de experiência. É o fracasso travestido de prudência. A energia negativa é um ladrão silencioso. Rouba sua coragem, sua fé, sua capacidade de imaginar algo maior. E sem fé, você não age. Sem ação, nada muda. Sem mudança, a vida se repete. É por isso que Harv Eker diz que o sucesso é uma questão de energia e que você precisa cuidar do seu campo energético com o mesmo zelo com que cuidaria da sua saúde física. Imagine a sua mente como uma casa. Você deixaria qualquer pessoa entrar e sujar o chão? Deixaria alguém destruir seus móveis, apagar as luzes e abrir as janelas em pleno inverno? Claro que não. Mas, todos os dias, deixamos que pessoas com energia pesada entrem e baguncem a nossa casa interior. E quando percebemos, o lar da nossa mente está frio, escuro e desorganizado. A verdade é que o ambiente é mais forte do que a vontade. Ninguém mantém pensamentos elevados cercado de vozes baixas. Você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se estiver em meio a pessoas que zombam dos sonhos, rirão também dos seus. E cedo ou tarde, você começará a rir junto. É inevitável. O primeiro passo, portanto, é reconhecer. Reconhecer que existe um tipo de convivência que te impulsiona e outro que te esgota. Um grupo que alimenta sua fé e outro que alimenta seus medos. E a coragem de escolher entre os dois será um divisor de águas na sua vida. Porque prosperar não é apenas sobre o que você faz, é sobre quem você escolhe estar ao seu lado enquanto faz. As pessoas ricas entendem algo que a maioria das pessoas ignora. O sucesso deixa rastros. Ele não é um mistério, não é um acaso e tampouco é um golpe de sorte. Ele é o resultado de padrões mentais e comportamentais que podem ser observados, compreendidos e replicados. É por isso que Harv Eker diz: o modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender como as pessoas ricas jogam o jogo da riqueza. Pense nisso por um instante. Se alguém já trilhou o caminho que você deseja seguir, por que insistir em reinventar a roda? Por que gastar anos tentando descobrir sozinho o que já foi descoberto? Os ricos não perdem tempo com orgulho, eles aprendem com quem sabe. Eles estudam, observam e, principalmente, imitam. Sim, imitam, mas não com inveja, com inteligência. Eles copiam o que funciona, adaptam o que podem e aprimoram o que aprendem. Quando Harv Eker começou sua jornada, ele fez exatamente isso. Buscou pessoas que haviam conquistado grandes fortunas, aproximou-se delas e fez uma pergunta simples, mas poderosa. Como você pensa? Não o que você faz, mas como você pensa. Porque ele sabia que o segredo não estava apenas nas ações, mas na mentalidade que as originava. Ele entendeu que se conseguisse copiar o padrão mental dos ricos, o sucesso seria inevitável, e estava certo. Foi assim que criou a filosofia da mente milionária, observando e reproduzindo a maneira como as pessoas ricas pensam e agem. Já as pessoas de mentalidade pobre fazem o oposto. Quando ouvem falar do sucesso de alguém, criticam. Quando veem alguém prosperando, zombam. E pior ainda, tentam puxar o outro para baixo, como se o crescimento alheio fosse uma ameaça. Elas dizem frases como: "Ah, mas deve ter tido sorte." Ou: "Com aquele dinheiro até eu." Mas a verdade é que a crítica é apenas uma forma disfarçada de inveja e medo. Enquanto o rico pensa:
O que posso aprender com ele? O pobre pensa, quem ele pensa que é? E aqui está o ponto crucial. Você não pode aprender com alguém que julga. O julgamento bloqueia a sabedoria. Quando você critica, se fecha. Quando admira, se abre. A admiração cria pontes. O julgamento levanta muros. Por isso, o primeiro passo para crescer é baixar as armas da crítica e abrir os olhos da curiosidade. As pessoas ricas se sentem gratas por outras pessoas terem conquistado o sucesso antes delas. Elas sabem que cada pessoa bem-sucedida abre um caminho mais fácil para quem vem depois. Em vez de invejar, elas se inspiram. Elas dizem a si mesmas, se ele conseguiu, eu também posso. Essa é a frase que molda a mente milionária, a crença inabalável de que o sucesso dos outros é um convite, não uma exclusão. A mente rica tem humildade para aprender e sabedoria para escolher de quem aprender. Ela não busca conselhos em quem fracassou, mas em quem conquistou. Ela sabe que não adianta pedir orientação financeira a quem vive endividado, nem conselhos de motivação a quem desistiu dos próprios sonhos. Por isso, escolhe com cuidado as suas referências e não se limita às pessoas que conhece pessoalmente. Aprende com livros, biografias, palestras e exemplos. Cada história de superação se torna combustível. Cada sucesso alheio, um mapa. Cada mentor, um farol. Já reparou como quem cresce está sempre cercado de gente que o inspira? Eles se reúnem com pessoas que falam de metas, ideias, planos, conversam sobre projetos, investimentos, possibilidades, não sobre fofocas, problemas ou culpas, porque sabem que a qualidade da conversa define a qualidade da mente, e a qualidade da mente define a qualidade da vida. A mente pobre, por outro lado, vive em grupos que falam sobre os outros, riem de quem tenta, zombam de quem falha, desconfiam de quem vence. É um ciclo de comparação e frustração que consome toda a energia que poderia ser usada para criar algo novo. Por isso, enquanto as pessoas ricas buscam referências, as pobres buscam companhia. Os ricos querem aprender, os pobres querem aprovação. E é por isso que o rico evolui e o pobre permanece igual. O aprendizado pelos exemplos é uma das formas mais poderosas de transformação. Quando você convive com quem está em um nível acima, é como se sua mente fosse forçada a expandir para a acompanhar. Você se sente desafiado, instigado, inspirado. Mas quando convive com quem se encolhe diante da vida, você acaba se encolhendo também. Por isso, a sabedoria da mente milionária é simples e direta. Se quer crescer, aproxime-se de quem já cresceu. O sucesso é transmissível, assim como o fracasso. Ambos são contagiantes, e o ambiente em que você vive é o laboratório onde esse contágio acontece. Por isso, escolha cuidadosamente as mentes que você permite influenciar a sua. Porque queira ou não, você está se tornando uma cópia energética das pessoas com quem convive. Então, escolha bem, escolha os vencedores, escolha os inspiradores, escolha os que te fazem acreditar que você também pode. A energia é contagiosa e o universo responde a ela com precisão cirúrgica. Você já notou como estar perto de pessoas entusiasmadas faz você se sentir mais vivo, mais criativo, mais capaz? E como, ao contrário, estar ao lado de pessoas que reclamam ou se vitimizam te deixa cansado, pesado, esvaziado? Isso acontece porque a energia humana é como uma corrente elétrica. Ela se transmite, amplifica e molda o ambiente. E o tipo de energia que você escolhe se expor determina o tipo de vida que você vai atrair. Harvey Eker explica que as pessoas ricas entendem esse princípio intuitivamente. Elas sabem que o sucesso é uma vibração, um estado mental que se fortalece pelo contato com mentes semelhantes.
Por isso, elas buscam constantemente estar próximas de pessoas que as desafiem a crescer. Elas não têm medo de se sentirem menores diante de quem conquistou mais. Pelo contrário, elas se inspiram, aprendem, absorvem, porque compreendem que o sucesso não se pega por inveja, e sim por convivência. É impossível subir de nível mantendo a mesma frequência das pessoas que escolheram permanecer no chão. Você não pode voar se continua sentado no mesmo galho onde todos reclamam das tempestades. Para alcançar novos horizontes, é preciso mudar de altitude, e isso significa mudar de ambiente. A energia da prosperidade é leve, aberta, expansiva. Ela circula entre pessoas que acreditam, que sonham, que agem. E quando você se coloca nesse fluxo, inevitavelmente começa a vibrar igual. Harv Eker usa uma metáfora poderosa. Se você quer tocar um milionário, toque a si mesmo. Mas para isso, primeiro é preciso entender o que isso significa. Significa que a energia que você busca já está dentro de você, mas precisa ser despertada. E o contato com pessoas de alta vibração é o que acende essa faísca. Elas te lembram do que é possível. Elas te fazem pensar maior. Elas te tiram do modo sobrevivência e te colocam no modo criação. E o universo reconhece essa nova frequência. Ele percebe quando você muda o seu campo vibracional e começa a responder de acordo. É como se dissesse: "Ah, agora você está pronto." E de repente, oportunidades começam a aparecer. Não é mágica, é alinhamento. O que antes passava despercebido, agora se torna visível, porque a sua mente expandiu o radar. O sucesso sempre esteve ao seu redor, mas só quem vibra na mesma frequência consegue enxergá-lo. A convivência com pessoas prósperas tem outro efeito poderoso. Ela normaliza o sucesso. Aquilo que parecia inalcançável passa a parecer natural. Quando você vê de perto alguém que vive em abundância, que prospera honestamente, que faz o que ama e é bem recompensado por isso, o seu subconsciente entende: isso é possível, isso é seguro, isso é real. E essa percepção muda tudo. O medo de não merecer desaparece. A culpa por desejar mais se dissolve. Você para de se sabotar e começa a agir com convicção. A energia da escassez, por outro lado, normaliza a limitação. Ela te convence de que sonhar grande é arrogância, que querer mais é ganância, que buscar sucesso é trair suas origens. E quanto mais você absorve essa energia, mais o seu corpo e sua mente se ajustam para não incomodar. Mas prosperidade não é incômodo, é expansão. E você nunca vai expandir enquanto estiver tentando caber em espaços pequenos demais para o tamanho da sua alma. Estar rodeado de pessoas bem-sucedidas não é sobre status, é sobre vibração. Não é sobre se sentir superior, mas sobre se permitir crescer. É sobre se lembrar todos os dias que existe um nível acima do medo, da dúvida e da mediocridade, e que esse nível é habitado por pessoas que escolheram acreditar. Elas têm problemas, sim, mas escolheram não viver neles. Elas enfrentam dificuldades, mas não se definem por elas. E o simples ato de estar perto delas ensina mais do que qualquer teoria. O universo recompensa quem se alinha ao sucesso, porque reconhece a coerência dessa energia. Você não pode enganar a vida com palavras bonitas e ações pequenas. Ela observa a sua vibração, não o seu discurso. E a vibração do sucesso é construída por meio da convivência, do aprendizado e da prática constante da gratidão. Quando você vibra junto a quem cresce, você cresce também. É inevitável. Por isso, observe. Quem são as pessoas que te cercam? Elas te fazem querer ser melhor ou te mantêm igual? Elas te inspiram a tentar mais uma vez ou te convencem a desistir? A resposta é o espelho da sua energia atual.
E se você não gostar do que vê, talvez esteja na hora de mudar de círculo, não por arrogância, mas por amor próprio. A energia é contagiosa. E o sucesso é a consequência natural de quem aprendeu a se contagiar com o que é bom. Saber que a energia é contagiosa é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você escolhe conscientemente com quem compartilhar a sua energia. E isso exige coragem, porque às vezes significa se afastar de pessoas que você ama, mas que já não vibram na mesma frequência. Significa colocar limites, mudar ambientes e assumir o comando da própria vibração. E para te ajudar nesse processo, aqui estão 3 etapas práticas que sintetizam o que Harv Eker ensina e o que as mentes milionárias fazem todos os dias. 1. Reavalie o seu círculo e seja brutalmente honesto. Pare por alguns minutos e pense nas 5 pessoas com quem você mais convive. Agora pergunte-se, essas pessoas te inspiram ou te drenam? Elas falam de possibilidades ou de problemas? Elas vibram esperança ou medo? Elas celebram as vitórias dos outros ou criticam quem vence? A resposta a essas perguntas revela muito sobre o seu futuro, porque o seu ambiente atual está moldando silenciosamente o seu destino. As pessoas ao seu redor são como espelhos que refletem o nível de energia que você acredita merecer. Se você convive com quem vive reclamando, o seu subconsciente entenderá que reclamar é normal. Mas se você se cerca de quem sonha, age e cresce, ele entenderá que prosperar é natural. Ser brutalmente honesto é essencial. Talvez você perceba que há pessoas muito queridas que, infelizmente, não estão prontas para o mesmo nível de consciência que você busca. E tudo bem. Você não precisa julgá-las, apenas se proteger. Como diz Eker, a energia é contagiosa, você pode afetar ou ser infectado. O amor verdadeiro também se manifesta em silêncio e distância, quando necessário. 2. Aproxime-se de quem vibra alto e absorva sem invejar. A segunda etapa é sobre reposição energética. Se você quer prosperar, precisa se nutrir de vibrações elevadas. Isso significa buscar ambientes, grupos e pessoas que pensem grande, falem de propósito e acreditem no impossível. Quando encontrar alguém assim, não se sinta inferior. Sinta-se inspirado. Em vez de pensar, ele é melhor do que eu, diga, ele é a prova de que é possível. Harv Eker conta que, sempre que conhece alguém muito rico, ele faz questão de aprender com essa pessoa, de observar como ela pensa e age. Ele não sente vergonha de perguntar, não tem medo de parecer curioso demais, porque sabe que cada conversa é uma oportunidade de elevar o próprio padrão mental. E isso é algo que você também pode fazer. Observe as pessoas de sucesso ao seu redor, leia biografias, assista entrevistas, consuma conteúdo de quem já alcançou o que você deseja. Mas não apenas admire, absorva. Deixe que o modo de pensar dessas pessoas te contagie. Sinta a segurança, a confiança e o entusiasmo delas. O seu cérebro, por imitação, começará a reproduzir esses estados. E quando alguém ao seu redor começar a criticar o sucesso de outrem, lembre-se, a crítica é a confissão da inveja. Não caia nessa vibração. Defenda a prosperidade mesmo que em silêncio, porque toda vez que você honra o sucesso alheio, está honrando o seu próprio futuro. 3. Alimente-se de bons exemplos diariamente e limpe a sua energia. Você não precisa esperar ter um novo grupo de amigos milionários para mudar a vibração da sua vida. Pode começar agora com o que já tem à disposição. Substitua programas vazios por conteúdos que elevem sua mente. Troque conversas tóxicas por momentos de silêncio, reflexão e aprendizado. Assista a entrevistas com pessoas inspiradoras, leia livros que expandam sua visão, siga perfis que te façam pensar grande.
O que você consome todos os dias é o que alimenta o seu campo energético. Além disso, pratique o reenquadramento. Quando se deparar com pessoas negativas, use-as como lembrete do que você não quer se tornar. Em vez de julgá-las, abençoe-as mentalmente e siga em frente. A negatividade é um convite que você pode recusar educadamente. Apenas sorria, agradeça e preserve a sua frequência. E se perceber que alguém está constantemente te puxando para baixo, seja um amigo, colega ou até familiar, tenha coragem de tomar decisões corajosas. Lembre-se, o seu futuro vale mais do que qualquer apego. Não é egoísmo querer se proteger, é sabedoria espiritual. Você não precisa cortar laços com ódio, mas precisa definir limites com amor. A prosperidade floresce em ambientes onde a energia circula livre. Essas 3 etapas: reavaliar o círculo, aproximar-se de quem vibra alto e alimentar-se de bons exemplos, não são apenas conselhos, são mecanismos de proteção espiritual. Elas criam uma blindagem energética que impede que a negatividade te contagie. E quanto mais praticar, mais perceberá que o seu ambiente começará a mudar naturalmente. As pessoas certas se aproximarão, as erradas se afastarão e a vida parecerá mais leve. Não é coincidência, é coerência vibracional. Porque no fim das contas, a riqueza não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de frequência. E a sua frequência é determinada em grande parte por quem caminha ao seu lado. A vida é uma troca constante de energia, e o que você recebe, no fundo, é reflexo do que você permite permanecer à sua volta. Cada pessoa com quem você convive é como uma estação de rádio. Algumas tocam melodias que elevam, outras transmitem ruídos que te confundem. Mas é você quem decide qual frequência sintonizar. E se há uma verdade que Harv Eker repete incansavelmente, é esta: a energia é contagiosa. Você pode ser o que contagia ou o que é contagiado. Pode ser o que eleva ou o que é drenado. A escolha sempre é sua. As pessoas ricas e bem-sucedidas entenderam que o sucesso não é apenas resultado de esforço, mas de convivência. Elas aprenderam que o ambiente certo não apenas inspira, ele transforma. Quando você se cerca de quem pensa grande, inevitavelmente começa a pensar grande também. Quando convive com quem acredita em possibilidades, o impossível deixa de parecer tão distante. Quando observa de perto quem conquistou aquilo que você sonha, o seu cérebro para de duvidar e começa a acreditar. A convivência é a pedagogia da mente. Mas as pessoas de mentalidade pobre fazem o oposto. Em vez de se inspirarem, criticam. Em vez de se aproximarem, se afastam. Em vez de aprender, zombam. E é justamente por isso que permanecem no mesmo lugar. Elas não percebem que cada julgamento é um muro que constroem entre elas e o próprio sucesso. Enquanto isso, as pessoas ricas constroem pontes, relacionamentos, amizades, conexões que as aproximam cada vez mais de novas oportunidades. Harv Eker costuma dizer: em vez de evitar os ricos, conheça-os. Em vez de ridicularizá-los, aprenda com eles. Em vez de dizer: caramba, eles são um máximo, diga: se eles podem, eu também posso. E essa frase resume o espírito deste 7º código. Não se trata de bajular ninguém, mas de se abrir para aprender. Não se trata de copiar cegamente, mas de modelar inteligentemente. Não se trata de competir, mas de crescer junto. Pense nas pessoas que hoje te cercam. Elas são âncoras ou asas. Te mantêm preso ao chão ou te ajudam a voar. Talvez você precise tomar decisões corajosas, se afastar de algumas vozes para finalmente ouvir a sua. E tudo bem. A solidão temporária do crescimento é o preço da liberdade permanente da mediocridade. Mais vale caminhar sozinho por um tempo do que permanecer cercado de quem desacredita do seu futuro. E quando encontrar alguém que te inspire, aproxime-se, pergunte:
Observe, aprenda. Não tenha vergonha de se espelhar em quem chegou mais longe. Essa é a humildade dos sábios. A mente rica não se ofende por aprender. Ela se ilumina. E cada vez que você observa o sucesso alheio com admiração, algo dentro de você desperta e diz: eu também posso. É nesse momento que a sua frequência muda. E quando a sua frequência muda, o universo inteiro muda com você. A partir de hoje, lembre-se, você se torna semelhante àqueles com quem mais convive. Por isso, cerque-se de pessoas que falem de propósito, não de problemas. De pessoas que te desafiem, não que te acomodem. De pessoas que te mostrem caminhos, não muros. De pessoas que brilhem sem medo e te façam brilhar junto. Essa é a atmosfera onde nascem os verdadeiros milionários, não apenas de dinheiro, mas de mentalidade, espiritualidade e propósito. Agora, respire fundo, coloque a mão no coração e declare comigo, com voz firme e alma desperta: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Sinta a vibração dessas palavras percorrendo o seu corpo. Cada vez que você repete essa declaração, está reprogramando o seu campo energético. Está dizendo ao universo: eu escolho o sucesso. Eu escolho a vibração certa. Eu escolho crescer. E o universo, como sempre, vai responder: então que assim seja. A partir de agora, preste atenção às suas companhias. A energia que você mantém ao seu redor é o espelho da energia que mantém dentro de si. E se você quer uma vida próspera, não permita que o pessimismo ocupe o espaço onde a fé deveria morar. A prosperidade é uma frequência e você acabou de sintonizá-la. Escreva nos comentários: se eles podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. Deixe o universo ouvir a sua voz. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa elevar a própria vibração e entender o poder das companhias certas. E lembre-se, este foi apenas o 7º dos 17 códigos da riqueza. No próximo episódio da série Os Segredos da Mente Milionária, você vai descobrir um princípio ainda mais profundo. Prepare-se, porque o próximo código vai abrir a sua mente para o verdadeiro poder das palavras e da linguagem da prosperidade. Até lá, escolha com quem caminha, proteja sua energia e permaneça na vibração da abundância. Porque o universo só pode multiplicar aquilo que você decide manter ao seu redor.